Enquanto eu estava em coma, meu marido dormia com outras mulheres na minha própria cama. Eu ouvia tudo, impotente. Mas quando eu finalmente acordei, ele não esperava o que viria a seguir. Olá, meus queridos. Antes de começar a contar minha história, peço para vocês deixarem um like se estiverem gostando, se inscreverem no canal e comentem de qual cidade estão assistindo. Isso me ajuda muito e me dá força para continuar compartilhando essas experiências tão difíceis da minha vida. Meu nome é Helena. Tenho 58 anos hoje. E o que vou contar para vocês aconteceu há 3 anos, quando eu tinha 55. É uma história que me marca até hoje, que mudou completamente minha visão sobre confiança, amor e sobre mim mesma. Vocês vão entender por quê. Eu sempre me considerei uma mulher sortuda. Casada há 35 anos com Roberto, meu primeiro e único namorado, tinha uma vida que muitas mulheres da minha idade invejavam. Morávamos numa casa linda no bairro Jardim Europa, aqui em São Paulo, uma construção dos anos 80 que Roberto herdou dos pais e que reformamos juntos ao longo dos anos. Lembro do cheiro de tinta fresca quando pintamos o quarto pela primeira vez, das discussões sobre que cor escolher para a sala. Eram brigas bobas, de casal apaixonado. Roberto sempre foi um homem bonito, alto, cabelos grisalhos bem cortados, olhos castanhos que brilhavam quando sorria. Aos 60 anos, ele ainda chamava a atenção das mulheres na rua, e eu sentia um orgulho bobo disso. Ele era dentista, tinha uma clínica bem estabelecida no centro da cidade, e eu trabalhava como professora de matemática numa escola particular. Nossa rotina era previsível e confortável. Acordávamos sempre às 6 da manhã. Roberto fazia café enquanto eu preparava as vitaminas. Ele tinha essa mania de colocar açúcar demais no café, e eu sempre reclamava, brincando que ele ia ficar diabético. O cheiro do café forte se espalhava pela cozinha, misturado com o aroma das torradas que ele adorava. Comer com manteiga e geleia de morango. Tomávamos café juntos, conversando sobre os planos do dia, sobre os pacientes dele, sobre meus alunos. Eram momentos simples, mas que eu guardava no coração. Tínhamos 2 filhos, Marcelo, de 32 anos, casado com a Cristina, morando em Brasília, onde trabalhava como engenheiro, e a Marina, de 29, solteira, morando em apartamento próprio aqui mesmo em São Paulo, trabalhando como publicitária. Os 2 sempre foram nossa alegria. Roberto era um pai presente, daqueles que não perdiam uma apresentação escolar, uma formatura, um evento importante. Eu me lembro de como ele ficava nervoso nas apresentações da Marina no colégio, mais nervoso que ela mesma. Nossa casa era sempre cheia nos finais de semana. Marina vinha almoçar todo domingo, trazendo sobremesas gostosas que comprava numa confeitaria perto do trabalho dela. Roberto fazia churrasco na área externa, e eu preparava os acompanhamentos. O barulho da churrasqueira, o som da TV ligada no futebol, as risadas da Marina contando sobre o trabalho. Era nossa tradição, nosso momento sagrado em família. Eu e Roberto tínhamos nossos rituais de casal também. Toda sexta-feira íamos jantar fora, sempre em restaurantes diferentes. Ele gostava de experimentar comidas novas, e eu, mais conservadora, sempre acabava pedindo algo conhecido. Ele ria de mim. Dizia que eu era teimosa demais, mas sempre com carinho. Depois do jantar, caminhávamos pela rua, de mãos dadas, conversando sobre tudo e sobre nada. Nossa vida sexual sempre foi boa. Não vou mentir. Depois de tantos anos juntos, a paixão não era mais a mesma do início, mas tínhamos intimidade, carinho. Roberto ainda me abraçava por trás quando eu estava cozinhando. Ainda me dava beijos de bom dia e boa noite. Dormíamos abraçados, eu encaixada no peito dele, sentindo o cheiro do perfume que ele usava há anos, um amadeirado suave que eu adorava. Claro que não era um casamento perfeito. Roberto, às vezes, era teimoso demais, daqueles homens que acham que sempre têm razão. Eu também tinha meus defeitos. Era ciumenta quando jovem, controladora com algumas coisas. Mas depois de tantos anos, aprendemos a contornar essas pequenas irritações. Ou pelo menos eu achava que tínhamos aprendido. Lembro de uma conversa que tivemos no início de 2021, poucos meses antes do acidente. Estávamos na cama, numa dessas noites em que a gente fica conversando até tarde. Roberto me disse que se sentia sortudo por ter me encontrado, que não conseguia imaginar a vida dele sem mim. Eu ri, disse que ele estava sendo meloso demais.
mas por dentro meu coração aqueceu. Depois de tantos anos, ainda ouvir isso dele me fazia sentir especial. Eu sempre fui uma mulher vaidosa, não vou negar. Aos 55 anos, ainda me cuidava. Fazia academia 3 vezes por semana, pintava o cabelo religiosamente a cada 2 meses para esconder os brancos, usava cremes caros no rosto. Roberto sempre elogiava, dizia que eu não aparentava a idade que tinha, e realmente, as pessoas sempre se surpreendiam quando eu falava minha idade. Nossa vida social era ativa. Tínhamos um grupo de amigos do bairro que se reunia sempre para jantar em casa de um ou de outro. O casal mais próximo era formado por Maria Luísa e Joaquim, que moravam 3 casas para baixo da nossa. Maria Luísa era minha confidente, aquela amiga com quem eu desabafava sobre tudo. Joaquim e Roberto jogavam futebol juntos, todo sábado de manhã num clube perto de casa. Também tínhamos amigos da época da faculdade, que se encontravam a cada 2 meses para um almoço ou jantar. Era sempre uma festa, todos contando sobre os filhos, os trabalhos, as viagens. Roberto era o contador de piadas do grupo. Sempre fazia todo mundo rir com suas histórias da clínica. Eu me sentia orgulhosa dele nesses momentos, vendo como ele era querido por todos. Viajávamos pelo menos 2 vezes por ano. Roberto adorava praias, então íamos sempre para o litoral, às vezes para o Nordeste, às vezes para o litoral paulista mesmo. Eu ainda tenho as fotos da nossa última viagem juntos, para Porto de Galinhas, em fevereiro de 2021. Roberto estava bronzeado, sorrindo largamente, de braços abertos na praia. Eu estava ao lado dele, também sorrindo, usando um vestido florido que ele disse que ficava lindo em mim. Na época, eu estava trabalhando num projeto especial na escola, implementando novos métodos de ensino de matemática. Era algo que me empolgava muito. Depois de quase 30 anos dando aula, encontrar maneiras novas de fazer os alunos se interessarem pela matéria. Roberto sempre me apoiou nisso. Dizia que eu era uma professora nata, que tinha o dom de ensinar. Nossas noites eram tranquilas. Depois do jantar, assistíamos TV juntos no sofá da sala, eu com os pés no colo dele, ele fazendo carinho nas minhas pernas distraidamente. Ou então ele lia seus livros de odontologia enquanto eu corrigia. Provas. Era uma rotina simples, mas que me trazia paz. Roberto tinha algumas manias que me divertiam. Ele cantarolava while tomava banho, sempre a mesma música antiga que não saía da cabeça dele. Deixava as meias jogadas no chão do quarto, e eu sempre reclamava, mas já tinha virado parte da nossa dinâmica. Ele adorava fazer palavras cruzadas no jornal de domingo. Ficava concentrado na mesa da cozinha, de óculos na ponta do nariz, franzindo a testa quando não conseguia descobrir alguma palavra. Eu cozinhava quase todos os dias. Roberto elogiava tudo, mas eu sabia que ele tinha seus pratos favoritos. A lasanha que eu fazia nas quartas-feiras, o frango grelhado com batatas das terças, o feijão tropeiro dos sábados. Ele sempre repetia o prato. Dizia que ninguém cozinhava melhor que eu, e eu acreditava nele. Me sentia especial sendo elogiada assim. Nossa rotina de final de semana também incluía a feira livre aos sábados de manhã. Roberto adorava escolher as frutas. Sempre apertava cada uma para ver se estava no ponto certo. Eu comprava os legumes e verduras, conversava com as feirantes que já nos conheciam há anos. Voltávamos para casa carregados de sacolas, planejando o que íamos comer durante a semana. Tínhamos planos para quando nos aposentássemos. Roberto falava em vender a clínica e viajarmos pelo Brasil, conhecer lugares que nunca tivemos tempo de visitar. Eu sonhava em escrever um livro sobre métodos de ensino, algo que pudesse ajudar outros professores. Eram sonhos simples, de um casal que construiu uma vida sólida juntos. Sexualmente, como eu disse, não tínhamos mais a frequência da juventude, mas ainda nos desejávamos. Roberto sempre foi carinhoso comigo. Me fazia sentir desejada mesmo depois de tantos anos. Ele ainda me surpreendia às vezes, com jantares românticos em casa, com presentes pequenos, mas significativos, com declarações de amor inesperadas. Eu me lembro de uma noite, cerca de 1 mês antes do acidente, em que acordei no meio da madrugada e o encontrei me olhando. Perguntei o que estava acontecendo, e ele disse que às vezes acordava só para me admirar dormindo, que eu ficava ainda mais bonita quando estava relaxada. Na época achei lindo. Hoje essa lembrança tem um gosto amargo. Nossa vida era essa, meus queridos. Uma vida comum, de um casal de meia-idade que se amava,
que construiu uma família, uma história juntos. Eu me considerava uma mulher completa, realizada. Tinha saúde, um marido que me amava, filhos maravilhosos, uma carreira que me orgulhava. Se alguém me perguntasse naquela época se eu era feliz, eu responderia sem hesitar que sim. Claro que eu tinha minhas inseguranças, como toda mulher da minha idade. Às vezes me olhava no espelho e via as rugas que começavam a aparecer, a pele que não tinha mais a firmeza de quando eu era jovem. Perguntava para Roberto se ele ainda me achava bonita, e ele sempre respondia que sim, que eu estava mais linda a cada dia, e eu acreditava nele, porque não tinha motivos para duvidar. Nossa última briga antes do acidente foi por uma bobagem. Roberto tinha esquecido de me avisar que iria chegar tarde da clínica, porque tinha uma reunião com fornecedores. Eu fiquei esperando ele para jantar, liguei várias vezes no celular dele e não consegui falar. Quando ele chegou, por volta das 10 da noite, eu estava irritada. Brigamos. Eu disse que ele podia pelo menos ter mandado uma mensagem. Ele disse que eu era controladora demais. Fomos dormir de costas um para o outro, coisa que raramente acontecia. No dia seguinte, acordamos e fizemos as pazes rapidamente, como sempre fazíamos. Roberto trouxe café na cama para mim. Pediu desculpas por não ter avisado. Eu também pedi desculpas por ter exagerado. Rimos de como éramos bobos às vezes, brigando por coisas tão pequenas. Era uma terça-feira, 15 de junho de 2021, data que ficou gravada na minha memória para sempre. Acordei cedo, como sempre, mas estava me sentindo estranha. Uma dor de cabeça forte, uma tontura que não passava. Roberto notou que eu estava diferente. Sugeriu que eu ficasse em casa, que não fosse trabalhar. Mas eu sou teimosa, sempre fui. Disse que era só cansaço, que passaria. Lembro de ter tomado café com pressa naquela manhã. Roberto insistindo para eu ficar em casa. Eu dizendo que estava bem. Dei um beijo nele antes de sair. Um beijo demorado, como se meu subconsciente soubesse que seria o último beijo da nossa vida como conhecíamos. A dor de cabeça foi piorando durante a manhã. Na terceira aula, eu não conseguia mais me concentrar. As palavras dos alunos chegavam até mim abafadas, como se eu estivesse debaixo d'água. A lousa parecia estar se movendo na minha frente. Lembro de ter apoiado as duas mãos na mesa, tentando me estabilizar. Foi então que tudo escureceu. Quando acordei, não sabia onde estava. O primeiro som que chegou até mim foi um bip constante, ritmado, que depois descobri ser um monitor cardíaco. O cheiro era estranho, mistura de desinfetante com algo doce e enjoativo que não conseguia identificar. Minha boca estava seca, com um gosto metálico horrível. Tentei abrir os olhos, mas as pálpebras pesavam como chumbo. Ouvi vozes ao longe, como se viessem de muito longe, através de um túnel. Era Roberto falando com alguém, mas as palavras chegavam embaralhadas, sem sentido. Tentei me mexer, falar, mas meu corpo não obedecia. Era como se eu estivesse presa dentro de mim mesma, consciente, mas incapaz de reagir. Aos poucos, fragmentos de informação começaram a fazer sentido. Eu tinha tido um AVC, um derrame. Estava internada no hospital sírio-libanês há 3 dias. Roberto falava com um médico sobre meu estado, sobre exames, sobre a possibilidade de sequelas. A voz dele estava diferente, mais grave, cansada. Percebi que ele estava chorando. Foi uma das coisas mais desesperadoras que já vivi, meus queridos. Imaginem estar consciente, ouvindo tudo ao seu redor, mas sem conseguir se comunicar, sem conseguir nem mesmo piscar os olhos para mostrar que você está ali. Era como estar enterrada viva, mas sabendo de tudo o que acontecia do lado de fora. Roberto estava sempre ali. Eu ouvia a cadeira dele rangendo quando se levantava, o barulho dos sapatos no chão frio do hospital quando ele caminhava pelo quarto. Às vezes ele falava comigo, mesmo achando que eu não podia ouvir. Contava sobre o dia dele, sobre os pacientes da clínica que a Rosilene, sua sócia, estava atendendo sozinha. Dizia que me amava, que eu tinha que melhorar logo. Os médicos explicaram para ele que eu estava em coma induzido para proteger meu cérebro, que o inchaço precisava diminuir antes que eles pudessem avaliar completamente os danos. Dr. Fernando, que depois soube ser meu neurologista, tinha uma voz calma, mas preocupada. Ele falava sobre prazos, sobre a importância dos primeiros dias, sobre estatísticas que faziam Roberto suspirar fundo. Marina e Marcelo chegaram no segundo dia. Ouvi Marina chorando antes mesmo de entrar no quarto.
aquele choro baixinho, mas desesperado que ela fazia desde criança, quando estava muito triste. Marcelo tinha voz firme, fazendo perguntas técnicas para os médicos, querendo entender cada detalhe do meu estado. Era típico dele, sempre prático mesmo nos momentos mais emocionais. Eles se revezavam para ficar comigo. Durante o dia, Roberto assumia o plantão. Marina ficava algumas horas depois do trabalho. Marcelo tinha voltado para Brasília para resolver algumas coisas e voltaria no final da semana. Era reconfortante saber que eles estavam cuidando de mim, mesmo eu não podendo demonstrar. Roberto trouxe meu perfume favorito e borrifou um pouco no travesseiro. Disse que tinha lido em algum lugar que cheiros familiares podiam ajudar pessoas em coma. O aroma floral invadiu meus sentidos, me trazendo lembranças da nossa última viagem, quando usei esse mesmo perfume para jantar num restaurante à beira-mar. Queria tanto poder abrir os olhos e agradecer esse carinho. As enfermeiras eram carinhosas. Valdenice, uma senhora baixinha de voz doce, sempre conversava comigo enquanto me dava banho no leito. Dizia que eu tinha que lutar, que minha família precisava de mim. Cleusa, mais jovem, cantarolava músicas antigas enquanto arrumava meus cabelos. Elas cuidavam de mim como se eu fosse da família delas. E eu guardava cada palavra de carinho. Foi no 5º dia que percebi algo estranho. Roberto estava conversando no corredor com alguém, mas não conseguia identificar quem era. A voz era feminina, suave, meio rouca. Eles falavam baixo, mas o tom era íntimo demais para ser apenas uma conversa casual. Ouvi Roberto dizer algo como: não era hora para isso, que ele precisava se concentrar em mim. A mulher respondeu que entendia, mas que sentia saudades. Roberto pediu para ela ter paciência que logo tudo voltaria ao normal. Meu coração disparou, fazendo o monitor apitar mais rápido. A enfermeira entrou correndo, verificou meus sinais, ajustou alguma coisa no soro. Roberto voltou para o quarto preocupado, perguntando se eu estava bem. Tentei racionalizar o que tinha ouvido. Talvez fosse alguma paciente da clínica, alguém que estava preocupada comigo, ou uma amiga nossa que eu não tinha reconhecido a voz. Roberto sempre foi muito querido, muito popular. Era natural que as pessoas se preocupassem com ele nesse momento difícil. Mas uma semente de dúvida havia sido plantada. Comecei a prestar mais atenção nas conversas, nos ruídos, nas pessoas que visitavam o quarto. Roberto recebia muitas ligações, a maioria profissional, mas algumas ele atendia sussurrando, saindo para o corredor. Sempre voltava com uma expressão estranha no rosto, meio culpada. Maria Luísa veio me visitar no 8º dia. Chorou muito, segurou minha mão, contou sobre as plantas do meu jardim que ela estava regando, sobre como o bairro estava sentindo minha falta. Disse que Roberto estava muito abatido, que ela nunca tinha visto ele tão magro e preocupado, que ele mal estava comendo, que passava o dia todo no hospital. Essa informação me tranquilizou um pouco. Se Roberto estava realmente passando todo o tempo no hospital, como eu poderia estar desconfiando dele? Talvez minha mente estivesse pregando peças em mim, criando situações que não existiam. O trauma do AVC, os medicamentos, tudo isso podia estar me fazendo ouvir coisas erradas. Dr. Fernando começou a reduzir gradualmente a sedação na 2ª semana. Ele explicou para Roberto que era um processo delicado, que meu cérebro precisava despertar aos poucos. Roberto ficou ainda mais ansioso, perguntando a toda hora sobre meus reflexos, sobre qualquer sinal de melhora. Foi durante essa transição que minha audição ficou ainda mais aguçada. Era como se, na ausência de outros sentidos, meu ouvido captasse nuances que normalmente passariam despercebidas. Eu conseguia identificar pessoas pelos passos, pelo ritmo da respiração, pelo modo como mexiam nas coisas. Roberto tinha desenvolvido alguns novos hábitos. Ele ficava muito tempo no celular, sempre com o volume baixo, sussurrando. Às vezes saía para fumar no pátio do hospital, coisa que ele havia parado de fazer há mais de 10 anos. Quando voltava, trazia aquele cheiro de cigarro misturado com menta, provavelmente de algum spray que usava para disfarçar. Marina comentou com ele sobre o cigarro numa das visitas dela. Disse que estava preocupada, que ele tinha parado há tanto tempo, que aquele não era o momento de voltar com vícios antigos. Roberto ficou irritado. Disse que ela não entendia a pressão que ele estava sentindo, que precisava de algo para se acalmar. A discussão entre eles me deixou triste. Roberto nunca havia falado daquele jeito com Marina. Ele sempre foi um pai paciente, mesmo nos
Momentos mais difíceis, mas a situação estava mudando ele, deixando-o mais nervoso, mais defensivo. Foi na terceira semana que ouvi a voz da mulher novamente. Dessa vez ela estava dentro do quarto, conversando baixinho com Roberto. Ele dizia que eu podia acordar a qualquer momento, que ela não deveria ter vindo. Ela respondeu que não aguentava mais ficar longe, que precisava vê-lo. O som de um beijo chegou até mim. Um beijo demorado, íntimo. Meu mundo desabou naquele momento. Não, era imaginação minha, não eram os medicamentos. Meu marido estava traindo comigo ali, a poucos metros da minha cama, enquanto eu lutava pela vida. Ela saiu rapidamente quando ouviram passos no corredor. Roberto ficou nervoso, arrumando a roupa, verificando se não havia nenhum sinal da presença dela. Uma enfermeira entrou para verificar meu soro. Conversou normalmente com ele, sem suspeitar de nada. Quando ficamos sozinhos novamente, Roberto se aproximou da minha cama. Segurou minha mão, como fazia todos os dias, mas dessa vez eu senti nojo do toque dele. Ele disse que me amava, que estava com saudades de conversar comigo, que eu precisava melhorar logo. Como ele podia dizer aquilo depois do que havia acabado de fazer? Passei o resto da noite tentando processar o que havia acontecido. Quem era aquela mulher? Há quanto tempo Roberto estava me traindo? Seria algo recente, provocado pelo estresse da situação, ou um relacionamento antigo que eu nunca havia descoberto? As lembranças dos últimos meses começaram a se reorganizar na minha mente. As chegadas tardias, os telefonemas sussurrados, as mudanças no comportamento, sinais que eu havia ignorado, interpretado de forma inocente, a reunião com fornecedores que o fez chegar tarde. Quantas outras mentiras ele havia contado? Dr. Fernando veio fazer sua visita matinal. Meus reflexos estavam melhorando, disse ele. Logo eu poderia tentar respirar sem o aparelho. Roberto fez várias perguntas. Parecia genuinamente preocupado com minha recuperação. Como ele conseguia ser tão convincente? Como alguém podia demonstrar tanto amor e ao mesmo tempo estar fazendo aquilo? Marina chegou no horário habitual, trazendo flores frescas para colocar no vaso ao lado da janela. Conversou comigo sobre o trabalho, sobre um projeto novo que estava desenvolvendo. Disse que quando eu melhorasse, ela queria mostrar tudo para mim, que tinha certeza de que eu ficaria orgulhosa. Queria tanto poder abraçar minha filha naquele momento, contar tudo o que estava descobrindo, pedir conselhos, mas eu estava ali, imóvel, forçada a guardar aquele segredo terrível sozinha. A sensação de solidão era esmagadora, pior do que a própria doença. Roberto desenvolveu uma rotina nos dias seguintes. Chegava cedo, por volta das 7 da manhã, trazendo café e pão na chapa que comprava na lanchonete do hospital. Comia em silêncio ao meu lado. Às vezes ligava a televisão num volume baixo para assistir ao jornal. Lia para mim trechos do jornal, principalmente as notícias mais leves, como se quisesse me proteger das coisas ruins do mundo. Mas agora, eu analisava cada gesto dele com outros olhos. A forma como ele verificava constantemente o celular, como seus dedos tamborilavam nervosamente na cadeira quando ficava muito tempo sem mensagens. O jeito que ele se arrumava no banheiro do quarto, passando gel no cabelo, verificando o hálito com a mão. Para quem ele estava se arrumando se eu estava ali, inconsciente? As visitas dele ao pátio para fumar se tornaram mais frequentes. Ele dizia para as enfermeiras que precisava tomar ar, que ficar o tempo todo no quarto fechado o deixava claustrofóbico. Mas eu percebia que sempre voltava mais relaxado, às vezes até assobiando baixinho. Era como se esses momentos longe de mim fossem um alívio para ele. Comecei a identificar padrões nos seus telefonemas. Havia os profissionais, que ele atendia normalmente no quarto, falando sobre a clínica, sobre pacientes, sobre agendamentos. E havia os outros, aqueles que o faziam levantar rapidamente e sair para o corredor, sussurrando. Estes sempre duravam mais tempo, e ele voltava com um brilho diferente nos olhos. Dr. Fernando comentou com Roberto que meus sinais vitais às vezes se alteravam sem explicação aparente. Minha pressão subia, o batimento cardíaco acelerava, principalmente durante certas horas do dia. Roberto fingiu preocupação, sugeriu, que talvez fossem os medicamentos, mas eu sabia que eram minhas descobertas sobre ele que me deixavam assim. Na quarta semana, ela voltou. Dessa vez eu estava preparada.
prestando atenção em cada detalhe. Ouvi os saltos dela no corredor antes mesmo dela entrar no quarto. Passos delicados, rápidos, de uma mulher provavelmente mais nova que eu. Roberto se levantou imediatamente quando a viu, e pelo ruído das cadeiras percebi que ele a abraçou. Ela sussurrou meu nome, perguntou como eu estava. Roberto explicou sobre meu estado. Disse que eu estava reagindo bem ao tratamento, que logo despertaria completamente. Ela comentou que eu parecia mais nova do que imaginava, que tinha uma expressão serena no rosto. O comentário me fez perceber que ela nunca me havia visto antes pessoalmente. Eles conversaram sobre sair dali, ir para algum lugar mais reservado. Roberto hesitou. Disse que não podia deixar o hospital por muito tempo, que alguém poderia estranhar. Ela insistiu, que eles precisavam conversar, que não aguentava mais aquela situação. Havia uma urgência na voz dela que me chamou a atenção. Saíram juntos, mas Roberto voltou em menos de 1 hora. Estava agitado, nervoso, mexendo constantemente no cabelo. Quando Marina chegou para a visita da tarde, ele inventou uma desculpa qualquer sobre ter que resolver coisas da clínica e saiu rapidamente. Marina estranhou. Comentou comigo que o pai estava muito esquisito ultimamente. Marina ficou mais tempo. Naquele dia, trouxe fotos novas para me mostrar, projetos do trabalho dela. Me contou sobre um rapaz que estava namorando há pouco tempo. Enquanto falava, arrumava minhas coisas, organizava as flores, limpava com carinho meu rosto com lenços umidificados. Era tão bom sentir o amor genuíno da minha filha. Ela comentou algo que me chamou a atenção. Disse que algumas amigas dela tinham perguntado sobre mim, que queriam visitar, mas que Roberto tinha pedido para restringirem as visitas, para não me cansar. Achei estranho, porque eu sempre adorei receber pessoas, e Roberto sabia disso. Por que ele estaria isolando as visitas? Marcelo ligou durante a visita da Marina. Pelo que ouvi da conversa, ele estava preocupado com algumas mudanças que Roberto havia feito na clínica durante minha internação. Aparentemente, Roberto tinha demitido 2 funcionárias antigas e contratado outras 2, sem consultar a sócia. Marina disse que também achava o pai meio estranho, mas que era compreensível, considerando o estresse da situação. Depois que Marina saiu, Roberto voltou. Trouxe jantar de um restaurante japonês que ficava perto do hospital. Disse que não tinha tido tempo de almoçar direito. Comeu em silêncio, mas percebi que ele estava com apetite. Diferente dos primeiros dias, quando mal conseguia comer qualquer coisa. O celular dele tocou durante o jantar. Era ela. Tenho certeza. Roberto atendeu sussurrando um alô carinhoso que ele nunca usava comigo. Saiu para o corredor. Falou por quase 15 minutos. Quando voltou, estava sorrindo. Um sorriso que eu conhecia bem. O mesmo que ele fazia quando estávamos namorando e eu dizia que o amava. Aquela noite foi particularmente difícil. Roberto dormiu na poltrona do quarto, como sempre fazia, mas ficou se mexendo muito, falando dormindo. Ouvi ele murmurar um nome. Priscila. Então ela tinha nome. Priscila. Tentei imaginar como seria. Que idade teria? Há quanto tempo conhecia meu marido? Doutor. Fernando veio mais cedo no dia seguinte. Meus exames estavam muito bons, disse ele. A sedação seria completamente retirada nos próximos dias, e logo eu poderia tentar abrir os olhos. Roberto fez milhões de perguntas sobre o processo, sobre o que esperar, sobre possíveis sequelas. Parecia genuinamente ansioso pela minha recuperação, o que me deixava ainda mais confusa. Como alguém podia estar traindo a esposa e ao mesmo tempo torcer tanto pela recuperação dela? Seria culpa? Ou Roberto? Realmente me amava, mas não conseguia resistir a uma tentação. Minha cabeça fervia com essas questões. E eu não tinha ninguém para dividir essas angústias. As enfermeiras comentavam entre elas sobre como Roberto era um marido dedicado. Valdenice sempre dizia que era raro ver um homem tão presente, que a maioria dos maridos visitava 1 ou 2 vezes por semana e pronto. Cleusa concordava. Dizia que ele era um exemplo, que todas as mulheres deviam ter um companheiro assim. Se elas soubessem o que eu sabia, mas Roberto realmente representava bem o papel do marido preocupado. Chegava cedo, saía tarde, conversava com todos os médicos, acompanhava cada detalhe do meu tratamento. Era um ator consumado, ou talvez ele realmente se importasse comigo, apenas não o suficiente para ser fiel. Priscila voltou 3 dias depois. Dessa vez trouxe flores, margaridas brancas que ela colocou no vaso menor ao lado da janela.
Comentou que eram suas flores preferidas, que sempre as comprava para alegrar os ambientes. Roberto agradeceu o carinho. Disse que eu gostaria quando acordasse. Eles conversaram sobre os planos para quando eu melhorasse. Roberto disse que seria difícil manter os encontros, que eu ficaria mais presente, mais atenta. Ela sugeriu que talvez fosse hora de tomar uma decisão mais definitiva. O tom dela não era de ultimato, mas havia uma expectativa clara. Roberto ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse que precisava pensar, que a situação toda era muito complicada. Ela concordou, mas disse que não podia esperar para sempre, que também tinha sua vida para viver. Saiu mais cedo naquele dia, e Roberto ficou inquieto pelo resto da tarde. À noite, ele recebeu uma ligação da Marina. Ela estava vindo jantar conosco no hospital. Trazia comida caseira que tinha feito especialmente pensando em mim. Roberto tentou dissuadi-la. Disse que eu estava tendo um dia mais difícil, que talvez fosse melhor ela não vir. Mas Marina insistiu. Disse que queria ficar um tempo comigo. Quando Marina chegou, trouxe o cheiro de casa junto com ela. Lasanha caseira, meu prato favorito, que ela tinha aprendido a fazer comigo quando era adolescente. O aroma invadiu o quarto, trazendo lembranças de domingos em família, de momentos felizes que agora pareciam tão distantes. Marina notou que Roberto estava diferente. Perguntou se ele estava dormindo bem, se não queria que ela ficasse algumas noites para ele poder descansar. Em casa, Roberto recusou rapidamente. Disse que preferia ficar perto de mim, que não conseguiria dormir direito em casa sabendo que eu estava sozinha no hospital. A mentira saiu tão naturalmente dos lábios dele que senti náusea. Não era amor por mim que o fazia ficar no hospital. Era conveniência. Era mais fácil controlar a situação, as visitas, os horários, estando sempre presente. E provavelmente era mais fácil encontrar Priscila ali do que ter que inventar desculpas para sair de casa. Marina ficou até tarde, organizando minhas coisas, trocando a água das flores, conversando comigo sobre tudo e sobre nada. Roberto ficou impaciente, verificando o relógio constantemente. Quando Marina finalmente se despediu, ele suspirou de alívio, como se tivesse terminado uma obrigação difícil. Naquela madrugada, Roberto recebeu uma mensagem que o fez levantar imediatamente da poltrona. Saiu do quarto sussurrando que voltava logo, que precisava resolver uma coisa urgente. Ficou fora por mais de 2 horas. Quando voltou, trouxe o cheiro de perfume feminino misturado com o dele. Tudo estava se tornando mais ousado, mais frequente. E eu ali, impotente, forçada a assistir à destruição do meu casamento, sem poder fazer absolutamente nada. Foi no domingo da 5ª semana que minha vida mudou para sempre. Dr. Fernando havia reduzido completamente a sedação na sexta-feira anterior, e eu estava começando a sentir mais sensações no meu corpo. Formigamentos nas mãos, uma coceira no nariz que não conseguia coçar, sede, muita sede, mas ainda não conseguia me mover ou abrir os olhos. Roberto chegou mais tarde naquele domingo, por volta das 11 da manhã. Normalmente ele chegava às 7, então achei estranho. Quando entrou no quarto, trouxe com ele um cheiro diferente, mais forte, como se tivesse tomado banho com sabonete perfumado. Seus passos estavam mais lentos, meio arrastados, como de quem dormiu pouco. Ele se aproximou da minha cama e segurou minha mão. Suas mãos estavam diferentes, mais macias, como se tivessem sido hidratadas recentemente. Roberto nunca usava creme nas mãos. Sempre dizia que era coisa de mulher. Sussurrou que me amava, que sentia saudades de conversar comigo, mas a voz dele soou mecânica, automática. Por volta do meio-dia, ouvi passos conhecidos no corredor. Era Priscila, eu tinha certeza, mas dessa vez ela não entrou sozinha. Ouvi uma segunda voz feminina, mais jovem, que chamava Priscila de tia. Meu sangue gelou quando percebi que ela havia trazido alguém da família dela para me conhecer. Priscila entrou primeiro. Cumprimentou Roberto com um beijo no rosto que durou mais tempo que o normal. Depois chamou a acompanhante para entrar. Era a sobrinha dela, Camila, de uns 25 anos, que estava curiosa para conhecer a esposa dele. A naturalidade com que ela falou me deixou chocada. Esposa dele? Como se eu fosse apenas um detalhe na vida deles. Camila comentou que eu parecia uma pessoa doce, que tinha uma expressão serena. Perguntou há quanto tempo Roberto e eu éramos casados.
Ele respondeu que faziam 35 anos, mas o tom era de quem falava de algo muito distante, quase sem importância. Priscila complementou dizendo que eu era muito bonita, que entendia por que Roberto tinha demorado tanto para tomar uma decisão. Decisão. Que decisão? Meu coração disparou de tal forma que o monitor começou a apitar. Roberto ficou nervoso. Pediu para elas esperarem do lado, de fora, enquanto chamava a enfermeira. Valdenice entrou correndo, verificou meus sinais, ajustou algo no equipamento. Disse que às vezes isso acontecia, que era normal em pacientes em processo de despertar. Quando ficamos sozinhos novamente, Roberto segurou minha mão e disse algo que me partiu o coração completamente. Ele sussurrou que sabia que eu podia ouvi-lo, que os médicos haviam dito que era possível. Disse que precisava me contar algumas coisas antes que eu acordasse, completamente, que queria ser honesto comigo. Roberto começou a falar sobre Priscila. Eles se conheceram há 8 meses, numa festa de aniversário da clínica de um colega dele. Ela era enfermeira, tinha 42 anos, era divorciada e não tinha filhos. Segundo ele, foi amor à primeira vista para os dois, algo que ele nunca havia sentido antes, nem mesmo no início do nosso namoro. Ele disse que tentou resistir, que sabia que estava errado, mas que não conseguiu ficar longe dela. Começaram a se encontrar uma vez por semana, depois 2, depois quase todos os dias. Roberto contava mentiras para mim, inventava compromissos na clínica, reuniões inexistentes, pacientes imaginários, tudo para poder ficar com ela. A voz dele estava embargada quando disse que nunca quis que eu descobrisse daquele jeito, que tinha planejado conversar comigo quando eu melhorasse. Disse que me amava, mas que era um amor diferente, de companheirismo, de história compartilhada. Com Priscila era paixão, era desejo, era tudo que ele havia perdido ao longo dos anos. Roberto continuou sua confissão dizendo que eles haviam decidido morar juntos. Priscila já havia começado a procurar apartamentos para alugar. O plano era que ele esperasse minha recuperação completa, cuidasse de mim durante o período de fisioterapia e depois conversaria sobre o divórcio. Ele dizia isso como se fosse um favor que estava me fazendo. Naquele momento, meus queridos, eu senti que minha alma se despedaçava dentro do meu corpo imóvel. 35 anos de casamento sendo descartados como se fossem nada. Uma vida inteira construída juntos sendo jogada fora por uma paixão de 8 meses. E o pior, ele achava que estava sendo nobre ao esperar minha recuperação. Ele disse que sabia que eu ficaria magoada, mas que tinha certeza de que eu entenderia, que no fundo, eu também devia sentir que nosso casamento já não era mais o mesmo, que éramos mais como irmãos do que como marido e mulher, que eu merecia ser feliz com alguém que me amasse de verdade, não por obrigação. Roberto falou sobre os filhos, disse que Marina e Marcelo já eram adultos, que entenderiam, que ele continuaria sendo um bom pai, que nada mudaria nesse aspecto. Falou sobre a divisão dos bens, disse que eu ficaria com a casa e metade de tudo, que ele não queria prejudicar minha situação financeira. A frieza com que ele planejava o fim da nossa vida juntos me deixou aterrorizada. Era como se ele já tivesse ensaiado aquele discurso várias vezes, como se já tivesse decidido cada detalhe. E eu ali, sem poder gritar, sem poder chorar, sem poder dizer que ele estava destruindo tudo que eu mais amava na vida. Priscila e Camila voltaram para o quarto. Camila comentou que Roberto parecia mais calmo, que devia ter sido bom conversar comigo. Priscila segurou o braço dele de um jeito possessivo, como se ele já fosse dela. Eles conversaram sobre jantares, sobre viagens que queriam fazer, juntos, sobre como seria bom quando tudo estivesse resolvido. Foi então que aconteceu o impensável. Priscila sugeriu que eles fossem almoçar juntos numa churrascaria nova que tinha aberto perto do hospital. Roberto hesitou. Disse que preferia não sair por muito tempo. Ela insistiu. Disse que ele precisava se alimentar direito, que não adiantava nada ele ficar doente também. Eles decidiram ir. Mas antes Priscila fez algo que me marcou para sempre. Ela se aproximou da minha cama, segurou minha outra mão e disse que torcia pela minha recuperação, que esperava que eu fosse compreensiva quando acordasse. Disse que não tinha planejado se apaixonar por um homem casado, mas que o coração não escolhe. Roberto a puxou delicadamente. Disse que era melhor não demorarem muito. Eles saíram juntos, de mãos dadas, conversando baixinho sobre coisas que não conseguia ouvir completamente.
Fiquei sozinha no quarto, com aquela revelação ecoando na minha cabeça como um pesadelo, que não acabava nunca. As horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Eu tentava processar tudo o que havia ouvido, tentava encontrar sinais que tivessem passado despercebidos, tentava entender como nossa vida havia chegado naquele ponto. Roberto estava certo quando disse que nos últimos anos éramos mais companheiros que amantes. Eu estava tão cega assim. Quando eles voltaram, por volta das 4 da tarde, Roberto estava mais relaxado. Priscila se despediu com um beijo. Demorado, sem se preocupar se alguém podia ver. Camila se despediu de mim também, desejando melhoras, e dizendo que esperava me conhecer melhor quando eu estivesse bem. Roberto ficou quieto por um tempo depois que elas saíram. Depois se aproximou de mim novamente e disse que esperava ter feito a coisa certa ao me contar tudo. Disse que preferia que eu soubesse a verdade do que descobrisse de uma forma mais dolorosa, como se houvesse uma forma não dolorosa de descobrir que seu marido estava te traindo há meses. Dr. Fernando apareceu para a visita da tarde. Disse que meus sinais vitais haviam se alterado durante o dia, que meu coração estava acelerado, que minha pressão estava alta. Roberto fingiu preocupação, sugeriu que talvez fosse algum medicamento. O médico disse que ia investigar, que talvez fosse meu corpo reagindo ao processo de despertar. Marina chegou logo depois que Dr. Fernando saiu. Ela trouxe revistas novas, chocolates que sabia que eu adorava, e muitas novidades sobre o trabalho. Notou que Roberto estava estranho. Perguntou se havia acontecido alguma coisa. Ele disse que não, que estava apenas cansado, que tinha sido um dia longo. Marina sugeriu novamente que Roberto fosse para casa descansar, que ela ficaria comigo durante a noite. Ele recusou mais uma vez, mas dessa vez Marina insistiu. Disse que ele estava com cara de quem não dormia direito há semanas, que não adiantava nada ele ficar doente também. Percebi que Marina estava certa sobre a aparência do pai. Nas últimas semanas, Roberto havia emagrecido. Estava com olheiras profundas, com uma expressão cansada que eu não conhecia. Mas agora, eu sabia que não era só preocupação comigo. Era o peso da mentira, da dupla vida, da culpa que ele carregava. Roberto finalmente concordou em ir para casa, mas disse que voltaria bem cedo no dia seguinte. Beijou minha testa, sussurrou que me amava, mas as palavras soaram vazias depois de tudo que eu havia descoberto naquele dia. Marina ficou organizando o quarto, conversando comigo sobre amenidades, sem saber que eu acabara de descobrir que meu mundo havia desabado. Quando ficamos sozinhas, Marina segurou minha mão e disse algo que me deixou ainda mais desesperada. Ela disse que estava preocupada comigo e com o pai, que sentia que algo não estava certo. Disse que Roberto parecia estar escondendo alguma coisa, que ela conhecia ele bem demais para não perceber. Marina disse que tinha notado algumas mudanças no pai nos últimos meses, antes mesmo do meu AVC. Ele estava mais ausente em casa, mais cuidadoso com a aparência, mais reservado. Ela chegou a perguntar para ele se estava tudo bem comigo, se nós não estávamos tendo problemas no casamento. Minha filha estava suspeitando, meus queridos. Ela havia percebido os sinais que eu havia ignorado. Se ao menos eu tivesse prestado mais atenção, talvez tivesse descoberto tudo antes de ter o derrame. Talvez pudesse ter lutado pelo meu casamento antes que fosse tarde demais. Marina ficou comigo até tarde naquela noite. Por volta das 11, ela adormeceu na poltrona, exausta do dia de trabalho. O quarto ficou em silêncio, apenas com o som dos monitores e da respiração suave da minha filha. Foi nesse momento de quietude que senti algo diferente acontecendo no meu corpo. Primeiro foi um formigamento nos dedos dos pés, depois uma sensação estranha nas pálpebras, como se elas quisessem se mexer. Meu coração começou a bater mais forte. Não de desespero dessa vez, mas de esperança. Concentrei toda a minha força, toda a minha vontade, tentando mover qualquer parte do meu corpo. Consegui piscar. Foi um movimento pequeno, quase imperceptível, mas foi o primeiro sinal de que eu estava voltando. Tentei novamente, dessa vez com mais força. As pálpebras se abriram lentamente, e a luz do quarto, mesmo sendo fraca, me cegou momentaneamente. Depois de mais de um mês na escuridão, qualquer claridade parecia intensa demais. Aos poucos, minha visão foi se ajustando. Vi Marina dormindo na poltrona, a cabeça apoiada no braço, os cabelos cobrindo parte do rosto. Quis chamá-la, mas minha garganta estava seca demais. Minha voz não saía. Tentei mover a mão para fazer barulho,
Consegui apenas um movimento leve dos dedos. Fiquei ali, acordada, observando o quarto pela primeira vez. Era menor do que eu imaginava pelos sons. Havia flores por toda parte, cartões de melhoras, grudados na parede, fotos da família numa mesinha ao lado da janela. Roberto realmente havia transformado aquele espaço numa extensão da nossa casa, o que tornava suas traições ainda mais cruéis. Por volta das 2 da manhã, uma enfermeira entrou para verificar meus sinais. Era Cleusa, que sempre cantarolava enquanto trabalhava. Quando ela viu meus olhos abertos, quase deixou cair o aparelho de pressão no chão. Ela sussurrou meu nome, perguntando se eu conseguia ouvi-la. Tentei piscar em resposta, e ela entendeu. Cleusa acordou Marina delicadamente. Minha filha abriu os olhos devagar, ainda meio sonolenta, mas quando me viu acordada, começou a chorar. Eram lágrimas de alívio, de felicidade, de esperança. Ela segurou minha mão e disse que estava me esperando voltar há tanto tempo, que sabia que eu ia conseguir. Dr. Fernando foi chamado, mesmo sendo madrugada. Chegou em 20 minutos, ainda de pijama por baixo do jaleco. Fez vários testes comigo. Pediu para eu piscar uma vez para sim, 2 para não. Perguntou se eu sentia dor, se conseguia mover os dedos, se reconhecia as pessoas. Respondi tudo corretamente, e ele ficou emocionado com minha recuperação. Marina ligou imediatamente para Roberto. Pelo telefone ouvi ela gritando que eu tinha acordado, que eu estava respondendo aos estímulos, que Dr. Fernando disse que era um milagre. Roberto disse que chegaria em 15 minutos, que não acreditava que finalmente estava acontecendo. A ironia da situação me deixou nauseada. Quando Roberto chegou, eu finalmente pude ver o homem que havia me traído durante todos aqueles dias. Ele estava diferente mesmo, mais magro, com mais rugas ao redor dos olhos. Mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão de pânico no rosto dele quando percebeu que eu estava realmente acordada, realmente consciente. Roberto se aproximou da cama com cuidado, como se eu fosse um animal selvagem que poderia atacar. Segurou minha mão e disse que estava feliz, que tinha rezado tanto para esse momento chegar. Mas eu vi o medo nos olhos dele. Ele estava se perguntando quanto eu havia ouvido, quanto eu sabia sobre Priscila. Dr. Fernando explicou que minha recuperação seria gradual, que levaria alguns dias para eu conseguir falar direito, algumas semanas para recuperar completamente os movimentos. Disse que eu havia tido muita sorte, que poucos pacientes se recuperavam tão bem de um AVC como o meu. Roberto concordava com tudo, mas eu percebia que ele estava calculando cada palavra. Durante os próximos 3 dias, fiquei observando Roberto cuidadosamente. Ele voltou a ser o marido atencioso dos primeiros dias da internação, mas agora eu sabia que era apenas representação. Ele trazia flores, conversava comigo sobre amenidades, lia revistas em voz alta, mas evitava meu olhar direto, como se soubesse que eu podia ver através da máscara. Priscila não apareceu mais. Roberto inventou uma desculpa qualquer para ela ficar longe enquanto eu me recuperava, mas ele continuava recebendo mensagens dela, disfarçadamente. Eu via quando ele verificava o celular e sorria, quando digitava respostas rápidas, enquanto fingia estar lendo alguma coisa. No 4º dia após despertar, consegui falar minhas primeiras palavras. Foi apenas um sussurro rouco, mas consegui dizer água. Roberto ficou emocionado. Disse que era a palavra mais bonita que já havia ouvido. Me deu água com uma seringa pequena, com cuidado, para eu não me engasgar. O líquido fresco descendo pela minha garganta foi uma das melhores sensações da minha vida. Marina e Marcelo estavam sempre presentes. Marcelo havia voltado de Brasília assim que soube que eu tinha acordado. Pediu licença no trabalho para ficar alguns dias comigo. Eles se revezavam para me fazer companhia. Traziam notícias de casa, do bairro, dos amigos. Era reconfortante ter meus filhos por perto, mesmo sabendo que logo eu teria que contar a verdade sobre o pai deles. Dr. Fernando disse que eu poderia receber alta em 1 semana se continuasse me recuperando naquele ritmo. Roberto fingiu felicidade. Disse que estava ansioso para me levar para casa, que tinha arrumado tudo para minha chegada. Mas eu vi o desespero nos olhos dele. Ele sabia que em casa seria mais difícil controlar a situação. Foi na sexta-feira da 6ª semana que decidi agir. Minha voz já estava mais firme. Eu conseguia ficar sentada na cama por algumas horas. Meus movimentos estavam voltando gradualmente. Roberto havia saído para buscar o almoço, e Marina estava comigo.
arrumando minhas coisas para a alta que aconteceria no início da semana seguinte. Marina, consegui dizer com dificuldade. Ela imediatamente parou o que estava fazendo e se aproximou. Preciso te contar uma coisa importante, continuei. Ela segurou minha mão, preocupada. Perguntou se eu estava sentindo alguma dor, se queria que chamasse o médico. Sobre seu pai, sussurrei. Marina franziu a testa, não entendendo onde eu queria chegar. Durante todo o tempo que estive em coma, eu conseguia ouvir tudo, expliquei devagar. Ela ficou surpresa. Disse que não sabia que isso era possível. Dr. Fernando havia mencionado essa possibilidade, mas eles não tinham certeza. Seu pai está tendo um caso, disse sem rodeios. Marina ficou branca, como se tivesse levado um tapa. Ela balbuciou que não podia ser verdade, que o pai me amava, que ele havia passado todos os dias no hospital comigo. Eu sei, Marina, mas ele está me traindo com uma mulher chamada Priscila. Ouvi tudo. Contei para minha filha tudo o que havia presenciado durante aquelas semanas. Os encontros no quarto, os beijos, as conversas sobre o futuro juntos, a confissão dele sobre querer o divórcio. Marina chorava silenciosamente enquanto eu falava, balançando a cabeça em negação, como se pudesse desfazer a realidade com gestos. Quando terminei de contar, Marina estava destruída. Ela disse que havia suspeitado de alguma coisa, mas que nunca imaginou que fosse tão sério assim. Perguntou o que eu pretendia fazer, se ia confrontar Roberto. Disse que ainda não sabia, que precisava pensar com calma, que queria me recuperar completamente antes de tomar qualquer decisão. Marina me abraçou com cuidado, chorando no meu ombro. Disse que estava com raiva do pai, que não conseguia acreditar que ele havia feito aquilo comigo, principalmente naquele momento em que eu mais precisava dele. Prometi que conversaríamos mais sobre isso quando eu estivesse em casa, que por enquanto era melhor não falarmos nada para Marcelo. Roberto voltou com o almoço e encontrou Marina meio abatida. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa, se eu estava bem. Marina disse que estava apenas emocionada com minha recuperação, que havia sido intenso me ouvir falar novamente. Roberto pareceu acreditar, mas eu vi que ele ficou um pouco desconfiado. Durante o almoço, observei meu marido, cuidadosamente. Cada gesto carinhoso dele me causava nojo. Quando ele limpava delicadamente minha boca, quando arrumava meu travesseiro, quando dizia palavras doces. Tudo parecia falso agora, representação para enganar nossa filha e manter as aparências. Dr. Fernando veio fazer sua visita final. Disse que minha alta estava confirmada para segunda-feira, que eu deveria fazer fisioterapia 3 vezes por semana, mas que as perspectivas eram excelentes. Roberto agradeceu emocionado. Disse que ia cuidar muito bem de mim em casa. O cinismo da situação me deixou com vontade de gritar. Aquela noite foi a última que passei no hospital. Roberto dormiu na poltrona como sempre, mas dessa vez eu fiquei acordada a noite toda, observando-o. Ele parecia inquieto. Mexia muito durante o sono. Falava palavras soltas. Em determinado momento, sussurrou claramente: Priscila, eu te amo. Foi nesse momento que tomei minha decisão final. Eu não ia confrontar Roberto imediatamente. Ia fingir que não sabia de nada. Ia me recuperar completamente. E depois ia preparar minha vingança com calma, com inteligência. Ele havia subestimado minha capacidade de ouvir durante o coma. Agora ia subestimar minha capacidade de planejar acordada. Na segunda-feira de manhã, saí do hospital numa cadeira de rodas, Roberto empurrando carinhosamente, Marina e Marcelo ao nosso lado carregando flores e presentes. Para quem nos visse, éramos uma família feliz celebrando a recuperação milagrosa da matriarca. Mas por dentro, meus queridos, eu estava planejando como destruir o homem que havia destruído minha vida. A volta para casa foi emocionante e terrível ao mesmo tempo. Ver nossa rua, nossa casa, nosso jardim, me encheu de saudade de uma vida que não existia mais. Roberto havia arrumado tudo perfeitamente para minha chegada. Flores frescas em todos os cômodos, a geladeira cheia das minhas comidas favoritas, até mesmo um equipamento de fisioterapia instalado no quarto de hóspedes. Mas agora eu sabia a verdade. Aqueles cuidados não eram amor, eram culpa. Roberto estava tentando aliviar sua consciência me tratando bem, preparando o terreno para quando decidisse me abandonar definitivamente. Ele achava que estava sendo um homem honrado, cuidando da esposa doente antes de partir para uma vida nova. Como ele estava enganado.
Eu havia passado mais de um mês planejando minha resposta. E agora, finalmente, era hora de colocar tudo em prática. Os primeiros dias em casa foram uma montanha-russa emocional. Roberto se desdobrava em cuidados, preparava minhas vitaminas, me ajudava com os exercícios de fisioterapia, conversava sobre planos para o futuro. Mas cada gesto dele me lembrava da traição que eu havia presenciado. Era como assistir um ator talentoso interpretando o papel do marido devotado. Durante 3 semanas, mantive a farsa. Sorria quando ele me beijava. Agradecia quando trazia flores. Fingia acreditar quando dizia que me amava, mas por dentro eu estava reunindo forças e clareza mental. A fisioterapia estava funcionando melhor do que esperado. Minha voz voltou completamente e eu conseguia caminhar pequenas distâncias com apoio. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Roberto havia saído para a clínica e eu estava sozinha em casa quando ouvi o portão se abrir. Pela janela, vi uma mulher loira, elegante, de uns 42 anos. Era Priscila. Meu coração disparou, mas dessa vez não de medo. Era de determinação. Ela tocou a campainha várias vezes. Consegui chegar até a porta de entrada com muito esforço, apoiando-me nos móveis. Quando abri, ela ficou chocada. Claramente não esperava me encontrar ali, muito menos de pé. Senhora Helena? Ela gaguejou. Eu vim buscar uns documentos que Roberto esqueceu. Olhei diretamente nos olhos dela, aqueles mesmos olhos que haviam me observado inconsciente no hospital. Documentos? Perguntei com a voz mais firme que consegui. Ou você veio me conhecer melhor agora que estou acordada? Priscila empalideceu. Percebi que Roberto não havia contado que eu poderia ter ouvido as conversas durante o coma. Convidei-a para entrar, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Sentamos na sala onde Roberto e eu havíamos construído tantas memórias. Ofereci café, como faria com qualquer visita. Priscila estava visivelmente desconfortável, mas aceitou. Enquanto preparava o café na cozinha, ouvi ela ligando desesperadamente para Roberto. Quando voltei com a bandeja, ela estava chorando. Ele disse que a senhora não se lembrava de nada do hospital, soluçou. Que a senhora não sabia sobre nós. Roberto sempre foi um mentiroso muito criativo, respondi, servindo o café com mãos surpreendentemente firmes. Mas desta vez ele se enganou. Eu ouvi cada palavra, cada beijo, cada plano que vocês fizeram. Conversamos por 2 horas. Priscila me contou sua versão da história, como haviam se conhecido, como ela também havia se apaixonado perdidamente. Disse que nunca quis destruir um casamento, que Roberto garantiu que nosso relacionamento já estava acabado há anos. Ele mentiu para você também, disse quando ela terminou. Na véspera do meu derrame, Roberto me disse que me amava mais a cada dia. Fizemos planos para nossa aposentadoria. Não havia nada acabado em nosso casamento até você aparecer. Quando Roberto chegou em casa e nos encontrou conversando na sala, achei que ele fosse desmaiar. O rosto dele passou por todas as cores possíveis, antes de se fixar num tom acinzentado de pânico total. Helena, eu posso explicar, começou ele. Não precisa, interrompi. Eu já sei de tudo. A única coisa que quero saber agora é, quando você pretende sair da minha casa? A conversa que se seguiu foi dolorosa, mas necessária. Roberto tentou se justificar, falar sobre paixão, sobre como os sentimentos não se controlam. Priscila permaneceu em silêncio, percebendo que havia sido enganada tanto quanto eu. No final, Roberto fez suas escolhas. Disse que realmente amava Priscila, que não podia mais fingir. Pediu desculpas pelo timing, pela forma como tudo aconteceu, mas manteve sua decisão. Priscila, por sua vez, disse que precisava repensar tudo, que não queria construir sua felicidade sobre a destruição da minha. Nos meses que se seguiram, nossos filhos ficaram chocados, mas me apoiaram totalmente. Marina se recusou a falar com o pai por semanas. Marcelo, mais pragmático, ajudou com os trâmites do divórcio. Meus amigos se dividiram. Alguns ficaram escandalizados com Roberto. Outros acharam que era natural numa idade em que as pessoas reavaliavam suas vidas. Roberto se mudou para um apartamento alugado. Priscila, surpreendentemente, terminou o relacionamento com ele um mês depois. Descobri pela Maria Luísa que ela havia dito que não conseguia ficar com um homem capaz de abandonar a esposa após um derrame. A recuperação física foi mais rápida que a emocional.
Em 6 meses, eu estava dirigindo novamente. Voltei a dar aulas particulares de matemática. Retomei minha vida social. Mas as noites eram difíceis. 35 anos de casamento não se apagam facilmente. Hoje, 1 ano depois, posso dizer que encontrei uma nova versão de mim mesma. Uma Helena mais forte, mais independente, mais consciente do meu próprio valor. Fiz terapia, me reconectei com amigas antigas, comecei a viajar sozinha, algo que nunca havia feito. Roberto tentou uma reconciliação há 6 meses. Apareceu na minha porta numa noite chuvosa, dizendo que havia cometido o maior erro da vida dele, que Priscila havia terminado com ele, que ele percebera que nossa história valia mais que qualquer paixão passageira. Olhei para aquele homem que havia compartilhado mais da metade da minha vida e senti nada, nem raiva, nem amor, nem saudade, apenas uma tristeza tranquila pelo que poderíamos ter sido se ele tivesse feito escolhas diferentes. Roberto, disse calmamente, você teve sua chance de fazer a coisa certa quando eu estava vulnerável no hospital. Escolheu planejar nossa separação enquanto eu lutava pela vida. Agora é tarde demais. Meus queridos, não vou mentir dizendo que foi fácil. Houve dias em que chorei até não ter mais lágrimas. Noites em que questionei se valeria a pena reconstruir minha vida aos 59 anos. Mas descobri que sou mais forte do que imaginava. Hoje tenho uma vida diferente, mais plena. Moro na mesma casa, mas reformei tudo ao meu gosto. Tenho novos amigos, novos projetos, novos sonhos. E, principalmente, tenho paz. Às vezes me pergunto se Roberto se arrepende realmente, ou se apenas não conseguiu lidar com a solidão. Mas essa não é mais minha questão para resolver. Aprendi que não posso controlar as escolhas dos outros, mas posso decidir como reagir a elas. Para vocês que chegaram até aqui, obrigada por me acompanharem nesta jornada. Se minha história servir para inspirar alguém a ter coragem de recomeçar, de se valorizar, de não aceitar menos do que merece, já valeu a pena compartilhar. A vida às vezes nos derruba de formas que nunca imaginamos, mas também nos dá forças que nem sabíamos que possuíamos. E essa, meus queridos, é a verdadeira lição da minha história.